que é o caso de Abraão, que esperou com esperança contra a esperança, creu contra a própria esperança, creu contra a circunstância, creu contra a evidência imediata e manteve o coração fortalecido, como Paulo diz, dando glória a Deus, sem murmuração, sem contenda, ativando a sua fé pelo louvor, pela gratidão, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. E, crendo nisso, aprendendo o contentamento que viaja com você mesmo enquanto você chora. Porque a felicidade em Jesus, o Macários, sobre o qual já falei tanto aqui, bem-aventurado, em Jesus, o cara é feliz, humilde de espírito, é feliz enquanto chora, é feliz enquanto se contém e não solta os cavalos como um homem manso. É feliz enquanto tem o trabalho de ficar dizendo: não, fulano, não, para com isso, fazendo pazes entre os filhos irreconciliados e zangados, está ali no meio sempre fazendo pontes. É um trabalho que tem muita gente que foge dele, mas o homem e a mulher do mundo espiritual, da dimensão do Evangelho, são felizes construindo pontes, e o coração deles alcança galardão interior extraordinário quando ele vê os que não estavam reconciliados se reconciliarem de novo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados quando mentirem tudo contra vocês e vocês estiverem só andando no meu caminho. Então, no Evangelho, a verdadeira felicidade está para além da alegria constatável como prêmio natural de qualquer coisa agradável. A felicidade, segundo o Evangelho, cai nessa categoria. Ultra circunstancial, tudo no Evangelho é ultra circunstancial. Se o Evangelho fosse só circunstancial, ele era só uma filosofia positiva e humanamente cheia de bondade, de generosidade, de apelos carinhosos. Mas o que faz do Evangelho algo que está para além desta ordem de coisas é a loucura da fé. Cara, não adianta, sem fé você pode tentar praticar o Evangelho como mandamento de sabedoria, mas não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Eu fico vendo às vezes aí os meninos esforçados, querendo praticar o Evangelho, mas não praticam, não pegam no ganzê, não pegam no ganzá. O cara tem que pegar no ganzê, meu irmão. Com fé. Por exemplo, quando uma pessoa está deprimida, não é necessariamente porque ela não tem fé. Existem depressões de natureza orgânica. Se deprimir sem fé. Tá. E outra coisa é atravessar a depressão com fé. A diferença é entre a luz e as trevas. Eu já tive depressões que teriam feito muita gente se suicidar. E acontecimentos onde o mundo acabou, se apocaliptizou para sempre. Tem gente que não tem nem ideia de como era e o que ficou e o significado de eu estar aqui agora, hoje ainda. Meu amigo, se não fosse fé e só fé, era um negócio para desistir de tudo, para sempre. Mas é a fé. Aí não basta você recitar o Sermão do Monte, fazer uma oração, dizendo: Jesus, eu creio em Ti. Tudo lindo. Chega uma hora, no entanto, mano, que você tem que ficar em pé. Sim, filho. Vai. Em nome de Jesus. De Jesus. Não tem nenhuma gota de energia. Vai. E olha para cima.
De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Aí você começa, dói tudo. Eu fiz essa viagem longa, longa. Enquanto isso, o pau cantando, gente batendo para todo lado e você. Não é porque alguém te deixou, não. O mundo inteiro caiu em cima de ti e você caiu em cima de você. E o maior decepcionado com você foi você mesmo. Mas assim mesmo Deus é Deus. E eu não sou uma surpresa para Ele. Deus não teve nunca nenhuma surpresa comigo e me amou a si mesmo e me deu todos os dons que me deu e me ungiu como me ungiu, apesar de eu ser quem eu sou. Apesar de mim. Aí eu sei disso e vou. Todas as dores, vencendo pela fé. Passinhos pequenos, mas vencendo pela fé. Aí você vai e você descobre que daqui a pouco os passos estão mais rápidos. Daqui a pouco os mesmos desafios você está resolvendo com muito mais habilidade e facilidade. Você segue o caminho. Daqui a pouco você vê que a aceleração dos seus passos aumentaram, a dor do seu corpo diminuiu. Daqui a pouco você vê que começa a ver uma atitude mais ereta. Daqui a pouco o que antes era uma bengala se transforma apenas num bastão de memórias e de lembranças para mim. Mas, se você não se levanta pela fé e anda com toda aquela agonia, dizendo eu estou todo arrebentado, todo deprimido, mas eu vou levantar. Vou levantar. Isso não tem nada a ver com Deus, a minha depressão, ela só tem a ver comigo. Ou com o meu desequilíbrio químico, hormonal, ou com o hipertrauma que eu sofri, ou com uma tendência já quase congênita a uma certa depressividade, seja o que for. Não é pecado, não é nada disso, mas demanda de você, se você quiser vencer, além dos tratamentos e da alimentação pertinente, demanda a ação da fé. A ação da fé é para ir para o sol. Rapaz, se não tivesse sido o sol e a natureza, eu acho que eu teria morrido há 21 anos atrás, de tanta angústia, de tanto sofrimento. O sol foi um aliado seu? O sol, a natureza. Eu fiquei na Flórida, entrava num barquinho que eu tinha lá, desses que você compra por uma merreca nos Estados Unidos, tudo é tão acessível, Sei. fácil. Pegava o meu barquinho 8 horas da manhã, às vezes até antes, 7 horas, sozinho. Deixava as crianças mais novas na escola, Sei. e high school, e eu pegava o barco e viajava para o centro do oceano, para o alto mar, sol, 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 luz, água, pulava no meio do oceano, aquela água gelada, profunda, azul, cheia de golfinhos e de tubarões. Ixi. Dava umas mergulhadas, subia, voltava, ia para dentro do Intercoastal, lá na Flórida, ia para uma daquelas ilhas com algumas palmeirinhas e árvores e areia branquinha, jogava a âncora do meu barquinho ali, e pegava um livro e no sol, às vezes dava aquela agonia quando eu me lembrava de todo o volume da avalanche sob a qual eu estava. Ela não estava vindo, eu já estava soterrado. Dava aquela agonia, aquela vontade de sair correndo, quase que de mergulhar para sempre, não voltar mais. Sim. Aí eu dizia, não, isso vai passar. Isso pode demorar 10, 15, 20 anos, 30 anos, mas eu verei isso passar. É agora a hora de aguentar. Eu fui tão abençoado, porque que
Eu que recebi tanta bênção, não vou receber agora dores, humilhações, angústias e desrespeitos. Eu vou passar. E você vai passando. E as coisas não desaparecem da noite para o dia, mas elas vão cessando à medida em que você vai rasgando e atravessando. E faça tudo que seja pertinente àquele tipo de dor que você está vivendo. Se você precisa de ajuda médica, busque. Se precisa de alguma ajuda terapêutica, busque. No meu caso, não era médica a questão, nem era terapêutica. Eu não procurei literalmente ninguém, eu procurei o sol, a água gelada, a grama, a relva, as escrituras, bons livros, diversão com amigos não babacas, gente boa, gente madura em Cristo e na fé, que me foram de grande utilidade, especialmente durante aqueles 3, 4 primeiros anos. 2, 3 amigos, não mais do que isso. E a minha mulher, que quando chegou, se tornou um alento incomparável. Foi quantos anos de Flórida, de barquinho, cara? Não, de barquinho agoniado. Quanto tempo de barquinho agoniado? Né? Tinha uns 2 anos e pouco. E aí voltei pra cá e não tinha barquinho, só tinha agonia, né? Caí na besteira de ir morar em Niterói de volta, onde eu tinha morado a vida inteira, então eu não podia nem andar na rua, porque onde eu passava todo mundo me conhecia e ninguém falava nada, porque as pessoas me respeitam. Assim, na minha cara, Sei. não rola. Não rola. Rola pelas costas, para todo Mas lado. rolava uma fofoquinha. Fofoquinha não, brother. Era uma fofoca que saía na coluna do Globo. Sei. Caio Fábio estava com sua amante no lugar tal. Caio Eita. Fábio não sei o que e tal. Então não era fofoquinha. Não era fofoca. E Era do, Fofó News. e do ponto de vista político era no Jornal Nacional. Dossiê Caimã. E na Folha de São Paulo, no Estado, no Globo, no JB da época, em todas as redes de TV, especialmente na Record, que era do Macedo, e aproveitou para arrancar Chicoteou, legal. todas as minhas unhas, assim, ao vivo. Lenhou. Lenhou, legal. legal. E você ou vira homem ou morre menino. Aí você ficou em Niterói quanto tempo? Aí eu fiquei mais 2 anos em Niterói. Então foi 2 na Flórida, 2 em Niterói? Não, na Flórida 2 angustiado. Na Flórida eu fiquei 5. Ah, tá. Não vamos misturar as datas para ninguém entender errado. Tá certo. Aí depois mudei para Copacabana com a Adriana, e de Copacabana, depois de 4 anos e meio em Copacabana, eu vim para Brasília. E quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com o processo quase saindo dele já, dentro de mim. Fora de mim, não. Fora de mim até hoje. Tem gente Não, tá. dizendo que eu sou o anticristo, o original, né? Original. Porque tem alguns meninos aí que falou, me chamaram de anticristo, mas não com o peso do original, que é um cara que, do ponto de vista religioso, estava sentado nos mais elevados lugares e eles entendem que tudo que eu fiz foi contra Deus. E de propósito, assim, querendo fazer mesmo.